Bem-vindos ao Fórum O Marqueteiro, uma jornada online repleta de conhecimento e inovação, onde os principais profissionais do marketing e empreendedorismo se unem para explorar novos horizontes. Descubra as estratégias eficientes, métricas poderosas e o impacto da sustentabilidade no cenário de negócios atual. Vamos juntos desbravar novas fronteiras do sucesso. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso fórum, na quarta sessão, onde nós vamos tratar sobre o empreendedor como estrategista de marketing. Lembrando que essa sessão ela faz parte do fórum onde nós tratamos o marketing de sucesso, desbravando novas fronteiras do marketing e do empreendedorismo. Para essa quarta sessão, nós contamos com a presença da professora Cristina Caligares, que é professora, mentora, consultora, palestrante e autora, especialista em marketing, vendas e atendimento. E, além de tudo isso, uma querida amiga, né, que esse podcast, que o Marqueteiro conseguiu unir. E o nosso convidado é Sérgio Inácio, que é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Judas, pós-graduado em Administração e Administração Mercadológica, mestre em História da Ciência, doutor e pós-doutor em História da Ciência, todos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Obrigado, Cristina, obrigado, Sérgio, pela participação em nosso primeiro fórum do canal de podcast O Marqueteiro. Imagina, a gratidão é minha. Muito obrigada por essa oportunidade de estar com duas pessoas que, para mim, me honra bastante. E, claro, os nossos alunos e quem estiver nos ouvindo no futuro, né? É verdade. Também agradeço muito. Para mim é um prazer estar com dois amigos, duas pessoas que respeito demais. E melhor ainda, né, do que estar com dois amigos que a gente respeita demais, é falar de um assunto que a gente gosta demais. Então, muito bacana. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar falando com a Cristina, né? E a nossa provocação do fórum foi justamente unir dois temas que sempre estão em evidência, que é a visão empreendedora tão necessária, né, dentro das organizações, né? Não apenas antes a visão empreendedora estava voltada apenas para o líder, hoje não, né? Todos os funcionários, né, seja qual for a função, precisa dessa visão empreendedora. E também, como eu digo sempre em aula, é necessário ter a visão de marketing, ou seja, de mercado. Essa união, Cristina, ela representa o que para as organizações? O que ela pode trazer de resultado quando se une a visão empreendedora com a visão mercadológica? Muito bom. Bom, a visão empreendedora, ao meu ver, ela desempenha um papel fundamental, primeiro na inovação, né, na criatividade e também nos resultados. Então, de uma forma bem resumida, eu posso te dizer que as organizações ganham em criatividade, inovação e em resultado, porque as pessoas, quando elas têm a visão de empreender e ter um projeto delas e poder colocá-los em prática, isso as engaja, as estimula e as fazem entender que são parte do processo. E o pertencimento é muito importante. Sérgio, pegando o gancho da professora Cristina, algum tempo atrás, quando nós falávamos de empreendedor, dava a ideia de que era uma pessoa que nasceu com isso nato, né? Esse cara é empreendedor, eu não sou. E essa visão foi se modificando ao longo do tempo. Outra visão que também foi se modificando ao longo do tempo foi a ideia de que marketing era um departamento, uma atividade específica da empresa. Isso também foi se alterando, né? Hoje nós olhamos o marketing espalhado por toda a organização, ou seja, todos os profissionais precisam ter o conhecimento, a habilidade de trabalhar em função do mercado. Se fala muito hoje em dia de colocar o cliente
no centro das decisões da empresa. Isso significa que o marketing estará presente em todas as áreas organizacionais. É dessa maneira que você enxerga também essa evolução, tanto do empreendedor quanto do marketing, essas duas atividades, hoje não é algo que é nato da pessoa, mas que é necessário desenvolver essa habilidade e essa competência? Concordo plenamente, professor. Porque eu tenho uma certa filosofia, né? Quando a gente fala assim que a pessoa, que em algumas áreas você nasce com aquela predisposição, você já está limitando um monte de outras pessoas. Não é? Então a gente fala assim, a pessoa já nasce empreendedor, não. Algumas pessoas até nascem com uma predisposição para determinadas áreas, só que essas áreas elas podem ser aprendidas, podem ser melhoradas, não é? Porque eu posso ter nascido, vamos supor, posso ter nascido com um viés empreendedor, veio do sangue, eu não acredito. Vamos supor que ele está nisso, eu posso melhorar. Eu posso também, muitas vezes, outras pessoas podem aprender com aquelas habilidades que eu tenho, que eu já demonstro de uma maneira natural. Então, eu acho que não, a gente não nasce, a gente aprende, por isso que a gente tem todas essas, né, professora Cristina, todas essas nossas formações para melhorar essa potencialidade que nós temos. E um outro ponto, então, sim, o empreendedorismo ele é aprendido e deve ser aprendido, deve ser potencializado. Porque quanto mais conceitos nós conhecemos, melhor nossa habilidade de responder a todas essas demandas do ambiente. Nós, como professores, a gente vive brigando com os alunos, olha, você tem que saber conceito, tem que saber conceito. Aí ele fala, não, eu não quero conceito, eu quero prática. Não, quando você sabe conceito, você sabe melhor os caminhos a seguir. E não precisa ficar batendo cabeça, né, para ver se você acha qual que é a alternativa mais correta. E outro detalhe também que eu acho muito interessante, né, é que sempre teve realmente essa divisão. Não, o empreendedor ele não precisa saber marketing, ou o marketing não precisa. Temos que também desmistificar isso, porque o empreendedor ele já é um marketólogo. Porque quando o empreendimento ele começa de qual maneira? É quando ele enxerga uma oportunidade de mercado. Se ele enxerga uma oportunidade de mercado, é porque ele lê o mercado. Se ele lê o mercado, sem que ele saiba, aí entra nós, como professores, para moldar isso, mas sem que ele saiba, ele utilizou conhecimento. E conhecimento de marketing. Então é muito interessante. E só para não me alongar muito, e também, dessa visão também de que o marketing, ele. Ou melhor, vamos fazer um resumo mais direto. Você falou, professor, você falou o seguinte, que é as empresas centradas no consumidor. Isso é a visão de marketing. Toda empresa tem que pensar dessa maneira, por quê? Porque todo mundo tem que pensar o consumidor como centro do objetivo de uma organização. O que o empreendedor faz? Ele faz isso. A empresa nasce com essa percepção. Não é? Então, por isso que é muito junto, né? É difícil a gente falar de empreendedor sem falar de marketing sem ter essa visão empreendedora. E eu vi que a Cristina está acenando assim positivo com a cabeça. Você concorda também com isso, Cristina? Quando o professor Sérgio começou a falar, eu fiquei me lembrando das aulas de competências em liderança, por exemplo. E a gente poderia falar de competências de empreendedorismo, por que não? Eu costumo dizer o seguinte: você pode nascer com o dom de tocar um piano, e o outro não. Porém, ambos têm que desenvolver as habilidades e as competências, porque se eu nascer com o dom de empreender e eu não desenvolver, eu não pegar esse meu dom, eu não vou ser bom nisso. Da mesma forma que se uma pessoa que não tem isso inato e vai, né, se envolve, pega a teoria, que na minha forma de ver é uma experiência, uma visão, por isso tem uma caixa de ferramentas com várias teorias, eu vou lá lançar a mão de cada uma no momento adequado para poder, olhando aquele experimento, ver o que encaixa, o que não encaixa no meu projeto. Se eu olhar desta forma, o que nasceu com o dom e o que não nasceu, ambos devem desenvolver competências. Porém, quem é inato se desenvolve, claro que vai ficar melhor. Porém, aquele que nasce e não desenvolve, enterrou o dom.
E aquele que não tem o dom e desenvolve, vai tocar muito melhor do que aquele que nasceu com habilidade. Então, as competências, junto com a teoria, seja a teoria de administração de empresas, somos aqui administradores, seja as teorias de marketing, sejam as teorias do saber necessário para implementar aquele seu projeto. Porque, para mim, qual é o lance? É você enxergar a oportunidade de forma estratégica. Essa é a forma com que o empreendedor tem que olhar o marketing. Pegar, é uma oportunidade? É. E como eu faço para implementar isso de forma estratégica para poder obter resultados? Então, juntando um pouco da conversa do professor Sérgio com essa história das competências, e se é ou não é inato, eu vejo isso. E é interessante, né? Vocês dois estão falando, e eu estou lembrando de algumas situações, porque todo ano, ao longo das nossas aulas, né, como professor, e aqui nós todos somos professores, o que acaba surgindo é uma boa parte de alunos que querem uma empresa, querem desenvolver um negócio, tem uma boa ideia e querem desenvolver esse negócio. E tem também aqueles alunos que estão buscando as empresas, e hoje em dia o processo de seleção é interessante, porque as empresas estão dando desafios para que esses alunos possam ser selecionados, né, dentro do mercado de trabalho, selecionados para trabalhar na empresa. E nesses dois casos que aparecem, é interessante, porque o primeiro caso, que é aquele que quer desenvolver o seu próprio negócio, ele procura o professor para perguntar coisas básicas de marketing, do tipo, professor, o que eu faço em relação à minha estratégia de preço? Como o senhor acha que eu devo estabelecer a estratégia de preço? Como é que eu faço para criar minha marca? Né? Como é que eu faço para estabelecer a minha estratégia de distribuição, comercialização? O que você acha? Qual a vantagem e desvantagem para entrar numa atividade online? E o segundo caso, né, quando as empresas colocam desafios, eles não conseguem identificar qual é o desafio. Né? Ou seja, ele fala, professor, o que a empresa está querendo? E aí a gente diz, olha, eles estão falando para desenvolver um portfólio de produtos aqui e colocar esse portfólio nos canais que a empresa já tem disponível. E eles não conseguem essa identificação. Então, eles assistem às aulas, têm acesso às ferramentas, como a Cristina colocou, essa caixa de ferramenta, mas é como se tivesse o martelo, o prego, tudo lá, e está dando um problema na fiação elétrica, e ele não sabe quais as ferramentas que serão necessárias para fazer aquele tipo de serviço. Então, eu acho que está tendo alguma falha aí, né, professor Sérgio? Eu também acho. Não é muito comum para nós exatamente acontecer isso. Né? Eu sempre brinco, né, que nós, como professores, é igual aquela situação do médico, né? Porque se a gente tem um médico na família, você vai no churrasco e tem aquele médico, você vai lá para ele e fala assim, eu estou com uma dor aqui no braço, o que você acha que é? Ele vai falar, eu não sei, eu preciso analisar. No nosso caso, a mesma coisa. A gente está dando aula, vem um aluno, né? E claro que a gente recebe, a gente gosta disso. Aí ele falou, qual o preço que eu devo cobrar? Aí a gente fala, não sei, eu preciso analisar o seu caso. Claro que a gente não responde dessa maneira, a gente, né? Isso é apenas uma brincadeira para mostrar como que é bacana, como que é legal a nossa visão de professor. Mas o que falta, né? O que eu vejo? Por quê? Falta aquilo que a professora Cris falou, que é a visão estratégica. Eles precisam desenvolver a visão estratégica. O que é visão estratégica? É você olhar de cima, olhar todos os interrelacionamentos que existem. Por que, quando ele se depara com um desafio desse, ele não consegue identificar o problema? Porque se ele não identifica o problema, ele não vai saber qual que é a ferramenta usar. Por que ele não identifica? Porque ele não consegue ver a visão geral, a visão estratégica do processo. Que eu acho que é isso eu acho que é isso que ocorreu em muitos e muitos anos, talvez, de um sistema educacional já talvez ultrapassado, que ensina aos alunos o conhecimento que ele é parcial, né? Parcial, ele é sedimentado. Ensina só essa parte, mas não ensina de onde ele vem, para onde ele vai. E aí, por isso que causa esses problemas.
a visão que os profissionais, não só os nossos alunos, os profissionais têm que desenvolver é visão estratégica, é saber o interrelacionamento de cada uma das áreas, não só do marketing, em cada uma das áreas departamentais, e dentro de cada área departamental ele conseguir saber esta interrelação. Assim ele tem visão estratégica, assim ele consegue identificar os problemas e assim ele consegue fazer o quê? Um diagnóstico. Quando ele faz esse diagnóstico, ele só conseguirá dar solução para esse diagnóstico se ele tiver o quê? A famosa caixa de ferramenta que a professora Cris falou. Sem essa caixa de ferramenta, que é o quê? É conhecimento, não vai levar a nada. E às vezes a gente dá umas dicas, né? A gente dá umas dicas tão fáceis que você é isso mesmo. Sim, mas por que é isso mesmo? Porque nós temos a caixa de ferramenta. A gente está alimentando essa caixa de ferramenta todo momento. A gente não para de alimentar. Então, por isso que a gente consegue ter. E às vezes as pessoas falam, oh, mas é um insight que deu. Não foi insight nada. Foi conhecimento acumulado. Né? Então, acho que falta isso. É a visão estratégica. E, professora Cristina, nesse aspecto, como o professor Sérgio colocou, as universidades, essas faculdades que têm o papel de formar esse profissional apto para entrar nas empresas e ter esse tipo de diagnóstico, essas universidades, esses cursos, eles estão falhando nesse processo? Né? Como trabalhar de uma maneira mais adequada, né, para colocar profissionais mais preparados e capacitados dentro desse cenário tão competitivo como é o de hoje? Essa pergunta é muito interessante porque eu estou participando do desenvolvimento de um congresso ligado no Comitê de Educação e eu vejo o seguinte, professores, sim, eu penso que de forma geral, eu diria que as instituições educacionais estão falhando em um ponto. Primeiro, em não atualizar adequadamente as disciplinas, ou seja, elas precisam ser atualizadas em vários pontos. Eu acho e percebo que precisamos ter teorias, precisamos manter teorias, mas precisamos atualizar os conteúdos. E nisso aí também tem um outro ponto. Além de atualizar o conteúdo, entender que nós, professores, temos que atuar como facilitadores do conhecimento na prática. Quando você traz o aluno, como é que você traz o aluno para dentro de sala de aula, por exemplo, no online? Eu vejo, trazendo a prática do dia a dia dele, né? E aí, trazendo o que o professor Sérgio estava colocando, um pouco que nessa nossa história. O aluno não tem noção do negócio. Eu vejo que ele sabe que ele faz no dia a dia. Eu faço daqui até aqui. Ele não tem essa visão ampla que eu percebo que ele precisa ter. Como é que uma empresa e a instituição faz isso? Gente, a gente precisa juntar aluno, empresa e instituição de ensino. Se a gente pudesse trabalhar nessa parceria, né? Porque na teoria a gente trabalha, mas na prática eu acho que ainda é muito pouco que se trabalha isso. Então, assim, trazer a visão do negócio para o aluno, ele também, enquanto funcionário, parar de olhar micro e começar a olhar macro, como o professor Sérgio falou, olhar amplo, olhar de cima, ter a visão de quem está de cima e não a visão dele só. É o que eu chamo de cola para cima, gente. Vai, cola para cima. Né? Começa a olhar do topo da montanha. E essa questão de ter a visão da empresa colada na parede, a missão, a visão e valores, e não ter a sua visão, a sua missão, o seu propósito, os seus valores, também é um outro problema que eu vejo, e a instituição de ensino também talvez tenha que rever suas visões, suas missões, seus valores. Então, assim, é meio que vamos fazer todo mundo um pouquinho diferente para poder obter resultados diferentes, mas para isso nós temos que ter visões diferentes, para fazer diferente, para obter resultados diferentes. Então, eu vejo que sim, todos nós temos o papel de rever e quebrar paradigmas para fazer diferente, professores. E eu acho também, só uma pequena colaboração, perfeito. O que a professora Cris falou foi perfeito. E eu queria só uma ênfase no que ela mencionou, porque nós percebemos, não são em todas, mas em algumas instituições, que esse negócio de abolir o conteúdo. Pelo contrário, não. Acho que tem que aumentar, né, Cris?
que tem atualizar que e atualizar e trazer, faz aumentar. parte, professor Sérgio, o conteúdo, É, a teoria. Eu estou dando competências, eu estou indo lá em Platão, eu estou indo lá claro. atrás, né? É, porque esse é o nosso papel, como curador, de falar o seguinte, ó, tudo bem, tem muito conhecimento de hoje até 50 anos atrás. É o nosso papel falar para eles, esse é o conhecimento que você vai usar e esse é o conhecimento que você não vai usar daqui a pouco. Você vai descartar, porque não dá para aprender tudo. Você vai escolher a caixa de ferramentas a hora que você vai lançar a mão dela. Exatamente, exatamente. É esse o nosso papel. E também eu acho que algumas formatações, talvez, igual a professora falou, nós temos que repensar um monte de coisa. Algumas formatações que o professor tem que ser dessa maneira, tem que dar aula dessa maneira. Não, cada professor tem uma habilidade de transmitir o conhecimento. A gente tem que pegar o seguinte, este é o conhecimento, como ele pode chegar mais fácil. Se é por meio, a metodologia, ela vai depender muito do quê? De qual que é o conceito que você está passando, qual que é o conhecimento que você está passando e até o que é a característica do aluno. Então não dá para engessar muito. Esse é um grande desafio que requer o quê? Visão, a professora Cris falou, de propósito, de missão, de valores. É uma reflexão geral em termos de educação. Ô, professor Sérgio, você me abriu um pop-up aqui na minha cabeça. É como se o professor tivesse que também ser um empreendedor em sala, olhar, né, a questão do empreendedorismo, ele não está só naquele que tem um projeto de um negócio que vai. Enquanto profissional de uma empresa contratado lá, né, um seletista, ele também tem que ter essa visão empreendedora. Nós, enquanto educadores, facilitadores de conteúdo, também temos que ter essa visão empreendedor, né? Porque nós precisamos aproveitar a oportunidade para atender a necessidade do mercado. E essa aplicabilidade, ela tem que nos levar a superar desafios. O empreendedor vai ter que também fazer isso. O aluno também vai ter que fazer isso. Para quê? Para melhorar a relevância. E isso vai engajar todo mundo no projeto, no processo. Não, é brilhante. Mesmo porque, né, Cristina? Imagina, mesmo porque quando eu comecei a trabalhar, muitos anos atrás, era interessante porque você tinha professores fantásticos em sala de aula, educadores preocupados com a educação mesmo, não era só transmitir conhecimento, era disciplinar, daí é o nome da palavra disciplina, né? Eles tinham o papel de disciplinar, mas quando você entrava na empresa, você tinha um conjunto de profissionais que te acabavam orientando e dando essa visão empreendedora. Eu lembro que na Siemens, quando eu iniciei a minha carreira, tinha profissionais fantásticos com experiência maravilhosa, e eu fui circulando em várias áreas, em vários departamentos, e esses profissionais tinham, além do conhecimento, eles tinham a maturidade, a experiência, e eles meio que faziam esse papel de mentoria dentro da empresa. Hoje em dia, eu percebo, não sei se vocês também têm essa visão, esses profissionais vão para o mercado e eles chegam para trabalhar numa empresa onde a função que ele vai exercer é só ele que está fazendo, e às vezes a empresa pouco dá apoio, e aquela pessoa que talvez esteja um pouquinho mais de tempo na empresa, questões de 6 meses a mais, 3 meses a mais, que também não passa tanta maturidade assim, tanto conhecimento. Então, hoje, o que a Cristina está falando faz todo o sentido, porque, de certa forma, aquele papel que era por parte da empresa, quem tem que fazer também é o professor, né, Cristina? Sem dúvida. Eu penso, professores, que o papel de todos nós, o papel, inclusive, é do aluno, de trazer a experiência dele, a visão dele, porque eu costumo dizer assim em sala, pessoal, se somos ensináveis, vamos conseguir aprender com a experiência de todo mundo. Outro dia eu estava com um aluno, que ele é superintendente de um banco, ele tem 750 liderados, gente. Aí eu parei para pensar, como é que você consegue liderar? Como é que você consegue colocar o seu projeto? Como é que você consegue fazer a meta acontecer? Como é que você consegue fazer com que o mercado, né,
integrando aí canais, integrando a visão estratégica da empresa, o planejamento, como é que você consegue colocar isso tudo em ação? São quantos pratinhos que caem por dia, né? Então você vai vendo que o papel nosso é tornar essa jornada da educação, do marketing, do empreendedorismo, tudo isso junto numa jornada memorável para todos nós. Só que isso só se faz a muitas mãos. Não se faz a poucas mãos. E se faz, sim, com teoria e com prática. Então, não tem como você separar isso. É como a competência e a habilidade. Não adianta você estar falando dos professores. Eu tive professores maravilhosos, mas que não tinham habilidade para passar o conhecimento para nós. Então, você tinha que quebrar tua cabeça, aprender sozinho, ser meio que autodidata para poder fazer a prova, né? Então, a gente vê que também não adianta você ser um cara brilhante, que tem uma ideia brilhante para empreender, mas você não tem as habilidades mínimas, as competências mínimas para entender que uma empresa é para dar lucro, uma empresa não pode confundir o dinheiro, né? Uma série de coisas, e que não é porque é bonito que você acha que o mercado vai aceitar o seu produto, né? Então precisa conhecer a teoria e ver se ela, de fato, na prática ela acontece. Então tem que fazer análise de dados, tem que aprender, gostando ou não, ou você aprende ou você contrata alguém que tem essa competência, essa habilidade. Senão, não é o marketing, não é uma caixinha mágica que vai sair tudo lá de dentro, né? Nada é. É muito suor, é muita competência com habilidade, né, professores? É o que eu vejo. Uhum. Você quer complementar, professor Sérgio? Quero sim. É interessante, né? De novo, né? É muito bom falar depois, né, que a professora Cris colocou tudo isso daí, fica até mais fácil para que a gente possa colocar. Mas essa percepção que nós temos de mercado, por exemplo, né, que alguns dos estudantes, alguns jovens, muitas vezes, né, que o professor Zanoni comentou, que ele vai para uma empresa, ele não tem aquela estrutura toda, e aí todas as atividades são jogadas para que ele tenha que resolver e que ele tenha que fazer. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia, né? E isso também é uma questão de uma visão empreendedora, que é uma percepção de mudança destes alunos, por quê? Ele tem que enxergar também que quando ele vai para uma empresa, ele se vê obrigado a fazer de tudo, tem que ver como uma oportunidade também. Na verdade, conhecimento. Eu me recordo que quando eu trabalhava em empresa, em indústrias, né, eu saí de uma multinacional muito grande e fui trabalhar numa empresa de pequeno porte. Por quê? Eu falei assim, uma empresa de pequeno porte, eu vou ter uma visão mais estratégica do processo, poder ter um envolvimento melhor do que numa multinacional. Então, são essas percepções o que ele vai ter que ter a visão, né? Que a professora Cris falou, ele vai ter que ter a visão dele como empreendedor da carreira dele também. Da carreira, de cor que ele vai precisar melhorar, o que ele vai precisar aprender, e aprender muitas vezes, e esse ato, quando ele consegue planejar a carreira dele, com a visão dele como negócio, ele vai saber quais são as limitações que ele tem. E aí ele vem para nós, professores, que vamos ajudar ele nesse sentido. Olha, melhor aqui, melhor ali. E assim ele vai se tornar um profissional melhor. E mais ainda, voltando nessa percepção do empreendedorismo, os desafios que existem, o que existe em relação, a grande dificuldade que existe do empreendedorismo, voltado aí para essa estratégia de marketing, o que falta para os empreendedores é planejamento. Por quê? Visão de mercado eles têm. Eles conseguem, eles criaram um negócio porque eles viram o mercado. Falta planejamento, a organização, falta a visão estratégica. E aí o marketing ele pode contribuir com isso de maneira fantástica. Por quê? O marketing ele tem uma beleza e uma sabedoria que ele é o seguinte, o marketing, claro, outras áreas também são, mas aqui eu, né, gosto um pouquinho mais de marketing. Mas o que acontece? As outras áreas também têm isso, mas o marketing é reflexo do que acontece no nosso dia a dia. Basta apenas você pegar um reflexo do que acontece no dia a dia e você colocar nesses conceitos e pensar de uma maneira sistematizada. Este que é. E aí, obviamente, o empreendedorismo e a visão de marketing elas vão ter uma conjunção perfeita. Mas estratégico sistematizado. E vocês colocaram coisas assim fantásticas, né, nesse fechamento do nosso fórum, desse nosso primeiro fórum. Primeiro, que ficou bem claro no discurso dos dois,
que não dá para ser mais conteudista dentro das universidades, né? Só passar conteúdo, precisa avançar nesse aspecto. E, além disso, não dá para tratar esse aluno que entra na faculdade, como muitos cursos fazem, muitos coordenadores, como garotos. Eu vejo muito discurso de coordenadores dizendo: ah, mas eles são jovens, né? Ah, são os meninos. Um dia eu fiquei tão, assim, fora de controle, porque a coordenadora a todo momento falava: ah, mas são meninos, né? São meninos. Poxa, são meninos que estão indo para o mercado, assumindo cargos, assumindo funções. A gente tem que parar de entender que esses alunos são meninos, eles são jovens com necessidade de formação e também, né, dentro do que vocês falaram, parar com essa ideia de só passar conteúdo, né? Tem que estabelecer uma visão empreendedora, de fato, dentro dos cursos, né? Sem dúvida, professor Zenoni, o senhor me fez lembrar, eu só não me lembro a fonte, mas eu li algo que me dizia que 38% da geração Y está em posição de liderança, por um motivo ou outro, ou porque ele já galgou cargos que estão em coordenação, supervisão, gerência, ou porque eles empreenderam, porque nós não saímos do mercado, a geração X não saiu do mercado, não deu cadeira para eles, eles tiveram que empreender, eles tiveram que buscar, e eles têm uma visão diferente, e eu gosto muito dessa coisa das gerações, de estar junto com eles, né? E eles nos ensinam e nós também ensinamos. Então não tem garoto, não. Tem profissional que tem que ser respeitado, né? Que tem uma visão diferente da nossa. Então a sinergia ela vem através de aceitar e querer estar junto dos diferentes, porque é disso que também a gente empreende. O empreendedorismo vem de uma visão diferente que alguém tem e que ele vai lá e fala: eu vou fazer isso aqui, e criam tantas coisas. Veja aí o que a gente teve na pandemia, quantas coisas foram criadas, quantos projetos engavetados saíram e viraram negócios, né? O professor Sérgio Sim. trouxe uma coisa muito interessante. Eu como administradora, eu reclamava assim, quando me trocavam de área, eu me disseram assim, eu falava que eu era um porteiro, né? Que eu sabia de tudo. Aí me disseram assim: não, professora Cris, você tem passaporte diplomático, você trabalhou em todas as áreas da administração de empresa. Ficou bem mais bonito esse negócio do passaporte diplomático. Mas para eu empreender na minha empresa, é bom que eu tenha essa visão também ampla e escolha no que eu vou me especializar. O empreendedor também tem que fazer isso. E nós, como professores, também fazemos isso. E o aluno Sem dúvida. também é assim. Então, que nós tenhamos muito respeito por todos esses agentes, né, os nossos famosos stakeholders, todos eles merecem serem ouvidos e olhados de forma muito interessante e que podem agregar, porque sempre a gente vai ter uma grande oportunidade aí, até para empreender dentro do conteúdo. E também tem um detalhe: nós somos a única geração em que nós temos 4 gerações que estão ao mesmo tempo no mercado. Então, nós temos que saber ver esses relacionamentos e, como a professora Cris falou, identificar oportunidade nesse processo. E olha, e é aquela história mesmo. E professor tem uma vantagem porque as gerações passam e nós ficamos parados. Então, eu era professor de uma geração que tinha 20 anos há 20 anos atrás. Hoje eles estão com 40 anos. Então, o professor ele tem essa habilidade e, por ter essa habilidade, ele consegue, muitas vezes, fazer esse papel que nós falamos em todo esse, para resumir um pouquinho, né? Então, se fosse a nossa curadoria de poder indicar o melhor caminho para eles, né? Essa é a nossa grande contribuição que nós temos. E, como o senhor Zenoni falou, é tratar como profissionais, não é passar a mão na cabeça, é profissional, porque o mercado vai estar tratando ele como se fosse um profissional também. Então, a gente tem que tratar da mesma forma. E não é o coitadinho, eu vou ajudar. Não. Eu compreendo os problemas, eu entendo o problema, mas eu te trato como um igual, em sentido de profissionalismo. E tem um ponto aqui importante que você trouxe, professor Sérgio. Eu vejo, por exemplo,
nós temos, eu e o professor Sérgio, nós temos alunos que já foram expatriados, foram executivos, e agora eles se veem obrigados a empreender, porque eles não estão mais com um sobrenome Siemens, um sobrenome Golden Cross, um sobrenome Petrobras, um sobrenome, né, empresa XYZ atrás deles. Mas toda aquela bagagem que eles têm faz com que eles tenham que empreender. Então, é uma geração que às vezes é X, que volta para a sala de aula, porque lá atrás ele não fez MBA, ele não fez, né, ele fez uma engenharia ou ele fez uma administração, mas ele não teve essa oportunidade e hoje ele volta até para poder rever conceitos, rever teorias e também montar a nova fase da vida dele, que é empreender muitas vezes, seja numa consultoria ou seja buscando uma recolocação ou abrindo o seu próprio negócio. Então, esse é um fato que se vê. Então, você vê como a diversidade ela está muito alta, né? E isso é muito bom. Então, você vê que tem empreendedorismo para todo lado, né? Bom, professores, vamos chegando ao fim desse nosso primeiro fórum, né, do canal de podcast O Marqueteiro. É um assunto maravilhoso, né? Falar sobre educação, falar sobre marketing, falar sobre empreendedorismo é algo que, sem dúvida alguma, ficaríamos horas aqui tratando e discutindo, e eu nem cheguei a tocar em assuntos que nós tínhamos colocado aqui em pauta, né? Porque vai sendo uma atmosfera tão gostosa esse nosso bate-papo, pessoas tão queridas como o Sérgio, como a Cristina. Eu queria, mais uma vez, agradecer os dois, né, por sempre estarem disponíveis para falar no nosso canal, com os nossos ouvintes, né? Eu fico muito feliz, né, que toda vez que eu estava dizendo antes de começar a nossa gravação, toda vez que eu invento essas loucuras, né, os amigos vêm e abraçam, né, e vêm junto, e eu fico muito feliz com isso. Então, eu queria agradecer muito, Cristina, pela sua participação, pelas suas palavras, pelas suas reflexões, e a você também, professor Sérgio, por todo esse carinho, por todo esse conhecimento, disponibilizando isso para os nossos ouvintes. Imagina, pode ser com a gente. É isso aí, como eu disse, né? Estamos sonhando juntos e sonhando juntos, vamos empreendendo coisas novas, né? Você joga a ideia e a gente vai abraça e todos nós aprendemos, né? Adaptabilidade e flexibilidade são palavras de ordem no momento e sempre vão ser na minha forma de ver. Então, a gente vai se adaptando, vai se flexibilizando e vai aí desenvolvendo coisas novas, né? É verdade, muito obrigado. E está aqui batendo papo. Falar sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre educação, uma coisa tão gostosa que a gente ficaria aqui falando a tarde toda, a noite toda, o dia todo, né? Então, conta sempre comigo, sempre tiver esses bate-papo, pode contar que tá com pessoas como vocês, para mim é um prazer enorme. É verdade. Maravilha. Bem, esse foi o nosso primeiro fórum, ele foi online, e nós temos projeto para que o próximo possa ser feito presencialmente, né? Então, já estou colocando em primeira mão que o fruto desse fórum é que algumas empresas e instituições de ensino se interessaram por esse modelo, por esse fórum, e queremos transformar, né, terminando aí essa fase de pandemia, onde havia restrição, trazer esse fórum para um modelo presencial, né? E sem dúvida alguma, pelo que foi esse fórum online, né, já dá para ter uma ideia como será o presencial, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a vocês dois e aos outros professores que participaram das outras sessões, e prezados ouvintes, até o nosso próximo fórum. Até lá! Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast
que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.